Quando você pensa na tua caminhada com Deus, talvez perceba que existem dias em que o coração arde de forma tão intensa que parece impossível conter as lágrimas, enquanto em outros momentos a rotina sufoca a chama espiritual. É exatamente nesses contrastes que se revela a necessidade de cultivar hábitos constantes, que mantenham a tua alma alinhada ao Espírito Santo e desperta para a presença dele. O que vou compartilhar com você são 7 hábitos diários que não apenas fortalecem a tua fé, mas te ajudam a caminhar de maneira mais íntima e verdadeira com o Espírito de Deus. Não são fórmulas mágicas, mas práticas que, quando assumidas como estilo de vida, transformam teu interior e fazem de ti um canal vivo da glória de Deus. O primeiro hábito é o silêncio diante do Senhor. Não se trata de ausência de palavras apenas, mas de aprender a calar a mente barulhenta que sempre quer controlar as situações. É nesse espaço de quietude que o Espírito Santo fala. Quando você se cala, ele ganha espaço para dirigir teus passos, para sussurrar verdades eternas que talvez se percam na correria do dia a dia. O salmista já dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Essa prática é como abrir as janelas do coração, para que o sopro divino entre. O segundo hábito é alimentar-se da palavra diariamente. Assim como o corpo não sobrevive sem pão, o espírito não permanece forte sem a Escritura. Mas não falo apenas de ler mecanicamente alguns versículos. Falo de mastigar cada linha, de refletir, de deixar que cada promessa, cada orientação, cada advertência penetre fundo no teu ser. Quando a palavra se torna parte da tua rotina, ela molda teus pensamentos e te dá discernimento em momentos de dúvida. É como lâmpada que clareia a escuridão das decisões incertas. O terceiro hábito é cultivar a gratidão mesmo nas pequenas coisas. Muitas vezes, a mente humana é treinada para pedir, pedir e pedir mais. Mas quando você aprende a agradecer, até pelas situações difíceis, percebe que a gratidão abre portas para novas experiências com Deus. O apóstolo Paulo escreveu: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A gratidão diária é como o perfume agradável que sobe aos céus e atrai a presença do Espírito. O quarto hábito é separar um tempo específico de oração sincera. Não estou falando daquela oração repetida e sem vida, mas de uma conversa profunda, onde você se coloca diante do Senhor, como está, sem máscaras. Imagine sentar-se diante de alguém que te ama incondicionalmente e abrir o coração, contar as alegrias, as lutas, os medos e até as vergonhas. É isso que Deus deseja de ti. A oração verdadeira gera intimidade, e a intimidade gera transformação. Até aqui, já perceba que esses 4 hábitos se conectam e começam a construir uma atmosfera espiritual em torno da tua vida. Mas ainda há 3 hábitos que completam essa caminhada diária de avivamento. Ao longo do vídeo, vamos mergulhar neles, entendendo como cada detalhe pode reacender a chama do Espírito Santo e fazer com que você carregue essa presença por onde passar. Antes de seguir, quero propor algo especial para você que chegou até aqui. Escreva nos comentários a frase: eu escolho viver guiada pelo Espírito Santo. Essa declaração não é apenas para o algoritmo, mas para que você mesma declare publicamente teu compromisso e se encoraje a manter viva essa chama. Até aqui você já entendeu a importância do silêncio, da palavra, da gratidão e da oração sincera. Esses 4 hábitos já constroem uma base sólida para a tua vida espiritual. Mas para que o fogo do Espírito Santo permaneça aceso, é preciso dar mais alguns passos de entrega. Agora quero te mostrar os outros 3 hábitos que completam esse ciclo diário e que fazem de ti alguém cada vez mais sensível à voz do Senhor. O 5º hábito é servir com amor sem esperar reconhecimento. É muito fácil ajudar quando alguém observa e aplaude, mas o verdadeiro poder está em servir em silêncio, sem esperar nada em troca. O Espírito Santo se move em corações generosos, e quando você estende a mão a quem precisa, está revelando o caráter de Cristo no mundo. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser um gesto simples, como oferecer atenção a quem se sente invisível,
ou doar um tempo teu para ouvir alguém que carrega dores que não confessa a ninguém. O próprio Jesus disse: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, versículo 40. O sexto hábito é disciplina espiritual com jejum e consagração. Muitas pessoas fogem dessa prática porque parece dura demais, mas o jejum não é sobre sofrimento, e sim sobre abrir espaço para que teu espírito domine sobre os desejos da carne. Quando você decide renunciar a algo por amor a Deus, o Espírito Santo encontra um coração disponível para se encher mais dele. Esse hábito fortalece tua resistência espiritual e te prepara para batalhas que você nem imagina que estão no caminho. O sétimo hábito é esperar pacientemente no Senhor. Esse talvez seja o mais desafiador de todos, porque o coração humano quer tudo rápido, imediato, quase como apertar um botão e receber na hora. Mas o Espírito Santo trabalha em outro tempo, um tempo perfeito, que não se atrasa nem se adianta. Esperar no Senhor é descansar, é acreditar que Ele está no controle mesmo quando os olhos não veem saída. O profeta Isaías declarou: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Quando você aprende a esperar, está dizendo: Deus, eu confio mais na tua vontade do que nos meus planos. Percebe como esses 7 hábitos se completam? O silêncio abre espaço para ouvir. A palavra alimenta. A gratidão transforma o olhar. A oração aprofunda a intimidade. O serviço revela o amor. O jejum fortalece o espírito. E a espera pacifica o coração. São como 7 degraus que te aproximam cada dia mais do coração de Deus, permitindo que o fogo do Espírito nunca se apague em ti. Agora, deixa eu te contar algo importante. Não basta apenas ouvir sobre esses hábitos, é preciso colocá-los em prática. E muitas vezes, para manter a constância, você precisa de uma comunidade, de pessoas que também desejam caminhar nessa mesma direção. É por isso que esse espaço aqui existe, para que juntos possamos compartilhar experiências, aprender uns com os outros e crescer em unidade. Aliás, quero te convidar a dar um passo agora. Se esse vídeo já está falando ao teu coração, se de alguma forma ele te inspirou a se aproximar mais do Espírito Santo, eu quero que você se inscreva no canal. Mas não apenas como um gesto automático, e sim como uma decisão consciente de caminhar lado a lado em busca de uma vida cheia da presença de Deus. E olha, eu quero a tua participação também. Não vou pedir algo genérico como todo mundo faz. Quero que você interaja de forma viva. Compartilhe nos comentários qual desses 7 hábitos você sente que mais precisa praticar nos próximos dias. Isso vai gerar um movimento poderoso de apoio entre nós, porque quando você escreve, você se compromete, e quando outras pessoas leem, elas se fortalecem junto contigo. Lembre-se, a tua caminhada não é solitária. O Espírito Santo é teu companheiro constante, mas ele também nos conecta como família espiritual. Então, aproveita essa oportunidade de se engajar de um jeito sincero e especial. Você já percebeu como às vezes a vida parece um turbilhão de compromissos e obrigações, onde quase não sobra tempo para respirar, quanto mais para se aprofundar espiritualmente? É nesse cenário que os 7 hábitos se revelam não apenas como práticas espirituais, mas como ferramentas para equilibrar o teu interior, trazendo paz em meio ao caos. Eu quero te mostrar que eles não são distantes da tua realidade, mas podem estar presentes nas tuas manhãs, tardes e noites, transformando o comum em extraordinário. Pense no primeiro hábito, o silêncio diante do Senhor. Talvez você more em uma casa barulhenta, cheia de vozes, tarefas, responsabilidades. Mas sabe o que pode fazer? Separar alguns minutos ao acordar, antes mesmo de olhar o celular ou abrir a porta. Sentar-se em silêncio, fechar os olhos e simplesmente respirar fundo, dizendo em pensamento: aqui estou, Espírito Santo, fala comigo. Esse pequeno gesto, repetido diariamente, pode se tornar o teu refúgio secreto, o lugar onde tua alma encontra alívio. Já no segundo hábito, o alimento da palavra,
Não precisa ser algo demorado ou complicado. Eu conheci uma mulher que trabalhava em uma padaria simples do bairro. Ela não tinha horas livres como muitos pensam que é necessário. Mas todos os dias, enquanto preparava o café, abria a Bíblia em cima do balcão e lia um salmo em voz baixa. Entre o barulho do forno e o movimento das pessoas, ela meditava em cada versículo. Sabe o que acontecia? Clientes que passavam por lá diziam que sentiam paz só de entrar no lugar. A palavra estava moldando não apenas a vida dela, mas também tocando pessoas ao redor. O hábito da gratidão, o terceiro, pode ser praticado até nas menores situações. Imagine que você está em um ônibus lotado, cansada do dia, e alguém esbarra em você sem pedir desculpas. A reação natural seria reclamar. Mas se em vez disso você respira fundo e pensa: obrigada, Senhor, porque estou viva, porque tenho um trabalho, porque posso voltar para casa agora. Essa atitude muda a tua energia interna. Gratidão não é ignorar a dor, mas decidir não permitir que ela roube tua visão do que Deus já fez. A oração sincera, o quarto hábito, pode florescer nos momentos mais inesperados. Não precisa ser sempre de joelhos ou em voz alta. Você pode orar no trânsito, enquanto lava a louça, enquanto caminha na rua. Uma jovem que conheci costumava orar dentro do elevador, em silêncio, todos os dias antes de subir para a sala onde trabalhava. Era o jeito dela de entregar aquele período ao Senhor. Pequenos gestos assim abrem espaço para conversas constantes com o Espírito Santo. O quinto hábito, servir com amor sem esperar nada em troca, talvez seja o que mais transforma. Quando você decide ajudar alguém sem buscar reconhecimento, você experimenta a alegria de refletir Cristo. Pode ser visitar uma vizinha idosa e ouvir suas histórias, ou oferecer teu ombro a uma amiga que está passando por lutas silenciosas. Essas atitudes não aparecem nos jornais, mas são registradas no céu, porque nelas o Espírito encontra liberdade para agir. O sexto hábito, o jejum, pode parecer difícil, mas não precisa ser algo extremo. Talvez para ti o início seja escolher um período curto, como deixar uma refeição de lado para dedicar aquele tempo em oração. Ou abrir mão de algo que consome tua atenção, como redes sociais, para focar na presença de Deus. Jejum é renúncia voluntária, que abre espaço para a plenitude espiritual. E o sétimo hábito, esperar no Senhor, é talvez o mais prático no dia a dia, porque todos nós enfrentamos situações onde não temos controle. Um exame médico que demora a sair, uma resposta de emprego que não chega, uma porta que ainda não se abre. Nessas horas, a espera pode parecer um peso, mas quando você descansa sabendo que o tempo de Deus é perfeito, teu coração encontra descanso. É nesse descanso que o Espírito Santo trabalha, renovando tuas forças. Esses exemplos mostram que viver os 7 hábitos não exige condições ideais, mas disposição sincera. Você pode começar agora mesmo, no ambiente em que está, com os recursos que tem. O segredo está em dar o primeiro passo e confiar que o Espírito Santo fará o resto. Você já percebeu como a Bíblia não é apenas um livro antigo cheio de histórias distantes, mas um manual vivo que mostra exemplos práticos de como homens e mulheres caminharam com Deus? Quando olhamos para esses relatos, conseguimos ver como os 7 hábitos se manifestaram em vidas reais, de pessoas que tinham fraquezas como as tuas, mas escolheram perseverar. O primeiro hábito, o silêncio diante do Senhor, pode ser visto na vida do profeta Elias. Depois de enfrentar grandes batalhas e sentir medo, ele se escondeu em uma caverna. Ele esperava que Deus viesse em um vento forte, em um terremoto ou em um fogo, mas a voz do Senhor veio em um sussurro suave. 1 Reis, capítulo 19, versículos do 11 ao 12. Essa história mostra que é no silêncio que o Espírito fala de maneira mais íntima. Assim como Elias, você pode encontrar Deus quando aquieta o coração. O segundo hábito, alimentar-se da palavra, é claramente revelado em Josué. Quando Moisés partiu e ele assumiu a liderança do povo, Deus lhe disse: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite." Josué, capítulo 1, versículo 8.
Josué não venceu apenas com estratégias militares, mas porque a palavra moldava sua mente e guiava suas escolhas. Do mesmo modo, quando você se enche da Escritura, ganha direção clara para enfrentar batalhas pessoais. A gratidão, o terceiro hábito, é um marco na vida de Davi. Em meio a perseguições, desertos e até erros cometidos, ele sempre encontrava motivos para agradecer. Os salmos estão cheios de cânticos de gratidão, mesmo quando a dor ainda estava presente. No Salmo 13, versículo 6, ele declara: "Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem." Essa atitude mostra que a gratidão não depende das circunstâncias, mas de um coração que reconhece o cuidado de Deus. O quarto hábito, a oração sincera, é refletido na vida de Ana, mãe de Samuel. Ela era estéril e sofria humilhações por isso, mas em vez de se calar, ela derramou sua alma diante do Senhor em oração. O sacerdote até pensou que ela estivesse embriagada, mas era apenas a intensidade da sua entrega. 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 10 ao 15. Deus ouviu sua oração e respondeu. Assim também, quando você se coloca em sinceridade diante de Deus, tua oração move o céu. O quinto hábito, servir com amor, podemos ver no exemplo de Dorcas, uma mulher mencionada em Atos. Ela costurava roupas para os necessitados e servia sem esperar nada em troca. Quando ela morreu, as viúvas mostraram suas roupas chorando, testemunhando o amor prático que ela havia plantado. Atos capítulo 9, versículos 36 ao 39. Servir sem esperar reconhecimento gera frutos que permanecem para sempre. O sexto hábito, o jejum, se manifesta em Daniel. Quando levado ao cativeiro, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei e se consagrou em disciplina. Ele também jejuava buscando revelações de Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Sua disciplina abriu portas para visões celestiais e respostas que marcaram a história. Isso mostra que o jejum não é apenas sobre renúncia, mas sobre comunhão profunda com o Senhor. Por fim, o sétimo hábito, esperar pacientemente, é ilustrado por Abraão. Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas essa promessa demorou anos para se cumprir. Mesmo em meio à espera, ele não deixou de crer. A Bíblia afirma: "E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus." Romanos capítulo 4, versículo 20. A espera moldou Abraão em confiança e fez dele exemplo de fé para todos os tempos. Essas histórias mostram que os 7 hábitos não são apenas conceitos bonitos, mas caminhos que foram trilhados por pessoas comuns que escolheram confiar em Deus. Se eles viveram assim e experimentaram o agir do Espírito, você também pode. A mesma presença que os guiou está disponível para ti hoje. Você pode até pensar que os exemplos bíblicos são inspiradores, mas distantes, afinal, foram vividos há tantos séculos atrás. Só que o Espírito Santo continua agindo hoje, em pessoas simples, como eu e você. Esses 7 hábitos não são apenas uma teoria, mas realidades que moldam vidas comuns em histórias extraordinárias. Eu lembro de uma jovem chamada Rebeca. Ela trabalhava em uma pequena mercearia. Tinha jornadas longas e cansativas. Mesmo assim, ela decidiu cultivar o hábito do silêncio diante do Senhor. Todos os dias, antes de abrir a loja, ela ficava alguns minutos sentada em uma cadeira velha, olhos fechados, apenas respirando e dizendo: "Espírito Santo, dirige meu dia." Pouco tempo depois, clientes começaram a dizer que gostavam de comprar ali porque sentiam paz no ambiente. Rebeca não pregava sermões, não tinha palco, mas a presença que ela carregava transformava aquele lugar simples em um espaço de consolo. Outro testemunho forte é de Marcos, um motorista de aplicativo que usava seu tempo no carro para se alimentar da palavra. Ele colocava áudios bíblicos enquanto esperava corridas e meditava nos versículos. Um dia, uma passageira entrou no carro e começou a chorar sem explicação. Ele não disse nada, apenas manteve a Bíblia em áudio tocando. Quando ela desceu, disse: "Eu não sei o que aconteceu, mas parecia que alguém falava comigo durante essa viagem." A palavra viva, absorvida como hábito diário,
não apenas o fortalecia, mas alcançava pessoas ao redor dele. A gratidão também tem poder incrível. Uma senhora chamada Lídia, aposentada e viúva, passou a anotar todos os dias 3 motivos de gratidão em um caderno. No começo, eram coisas pequenas, como "Obrigada pelo café de hoje" ou "Obrigada porque consegui descansar um pouco". Com o tempo, esse hábito mudou a forma como ela via a vida. Antes, ela se sentia sozinha e triste, mas a gratidão abriu os olhos dela para perceber o cuidado de Deus em cada detalhe. Pessoas que a conheciam diziam que o semblante dela se transformou, de alguém abatida para alguém cheia de esperança. A oração sincera também continua trazendo milagres. Uma amiga chamada Thalita me contou que começou a orar dentro do ônibus a caminho do trabalho, em silêncio, contando ao Senhor seus medos e pedindo direção. Certa manhã, ela estava angustiada, sem saber como resolver uma dívida, e orou: "Senhor, mostra-me uma saída." Minutos depois, recebeu uma mensagem inesperada de uma pessoa que devia a ela há anos, pedindo os dados para devolver o dinheiro. Não foi coincidência, foi resposta de uma oração sincera, feita em um banco de ônibus. E o hábito de servir sem esperar nada em troca tem mudado bairros inteiros. Um grupo de jovens decidiu visitar hospitais levando flores e palavras de encorajamento. Eles não divulgavam nas redes sociais, não buscavam aplausos, apenas queriam ser mãos estendidas. Os enfermeiros começaram a notar que os pacientes visitados melhoravam mais rápido, simplesmente porque recebiam amor genuíno. Isso é o Espírito Santo se movendo em corações dispostos. O jejum também tem gerado transformação. Um rapaz chamado Felipe decidiu abrir mão de jogos e redes sociais por um período, consagrando esse tempo à oração. No início, parecia difícil, mas pouco a pouco ele começou a perceber clareza em decisões que antes eram confusas. Ele disse que foi nesse período de jejum que sentiu Deus o direcionar para mudar de curso universitário, e mais tarde descobriu que esse caminho era exatamente onde floresceria sua vocação. E quando se trata de esperar no Senhor, há inúmeros testemunhos de vidas que aprenderam a descansar. Uma moça que aguardava a resposta de uma bolsa de estudos contou que, em vez de se desesperar, ela começou a declarar todos os dias: "Se for da vontade de Deus, Ele abrirá essa porta." O processo demorou mais do que ela queria, mas quando finalmente recebeu a notícia, percebeu que se tivesse acontecido antes, não teria sido tão perfeito. A espera moldou sua confiança e a fez mais madura espiritualmente. Perceba que esses exemplos não são de pessoas extraordinárias, mas de gente comum, vivendo situações reais. Elas apenas escolheram colocar em prática os 7 hábitos, e como resultado, a presença do Espírito Santo transbordou. Isso mostra que você também pode viver algo semelhante. A diferença está em decidir aplicar esses passos diariamente, mesmo nos detalhes mais simples da tua rotina. Quando você decide dar passos espirituais sérios, é natural que obstáculos apareçam. O inimigo não fica satisfeito ao ver alguém se aproximando de Deus com disciplina e constância. E muitas vezes, as maiores batalhas não vêm de fora, mas de dentro de ti mesma. A falta de tempo, o cansaço, a distração, a dúvida, a ansiedade. Esses desafios tentam roubar tua constância, mas é justamente nesses momentos que o Espírito Santo se revela como teu ajudador fiel. Um dos primeiros desafios é a correria da vida moderna. Talvez você acorde cedo, trabalhe o dia inteiro, cuide da casa, da família, dos compromissos, e no fim do dia esteja exausta. Parece impossível separar momentos para o silêncio, para a oração ou para a leitura da palavra. Só que é aqui que você precisa lembrar que não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Mesmo alguns minutos bem direcionados podem transformar teu espírito. Não se cobre de forma pesada, apenas entregue o que pode com sinceridade. O Espírito Santo conhece teu coração e valoriza cada gesto. Outro desafio é a distração constante. O celular vibra, as notificações chamam, e antes que perceba, já se passaram horas nas redes sociais. Esse é um dos maiores ladrões da espiritualidade hoje. É por isso que o hábito do jejum é tão poderoso, não apenas de alimento,
mas também de distrações. Quando você decide desligar o celular por um tempo e focar no Senhor, percebe que a mente se aquieta e fica mais sensível à voz dele. Há também o desafio da dúvida interior. Às vezes você começa a questionar: será que estou fazendo certo? Será que Deus realmente me ouve? Será que esses hábitos fazem diferença? Essa é uma armadilha que tenta desanimar teu coração. É nesses momentos que você precisa se lembrar da promessa: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada pequeno passo na direção dele é notado e valorizado. Outro obstáculo é a falta de resultados imediatos. Você ora, jejua, agradece, serve, mas parece que nada muda. É aí que entra o hábito da espera. O Espírito Santo não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele trabalha em profundidade, moldando teu caráter enquanto prepara as respostas. Não confunda silêncio de Deus com ausência. Muitas vezes é justamente no silêncio que Ele está agindo de forma mais intensa. Também existe o desafio do orgulho espiritual. À medida que você começa a praticar os hábitos, pode surgir a tentação de se achar melhor do que outros que ainda não vivem da mesma forma. Esse é um perigo sutil, porque a espiritualidade verdadeira nunca gera soberba, mas humildade. Servir sem esperar reconhecimento é a chave para manter o coração no lugar certo, lembrando sempre que tudo é graça, não mérito. O medo do julgamento das pessoas também pode ser um obstáculo. Talvez alguém próximo não entenda teu desejo de buscar mais a Deus e até te critique. Nessas horas, lembre-se do exemplo de Daniel, que não deixou de orar mesmo sabendo que seria condenado por isso. O Espírito Santo te fortalece para permanecer firme, mesmo quando não há apoio externo. Mas o maior desafio de todos talvez seja manter a constância. Começar é fácil, mas permanecer dia após dia exige disciplina. É aqui que entra a ajuda do Espírito Santo como consolador e amigo. Ele não apenas te inspira, mas também te sustenta. Quando você se sente fraca, ele renova a tua força. Quando parece difícil, ele te lembra da promessa. É como está escrito: o mesmo Espírito ajuda as nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Esses desafios não são sinais de que você está falhando, mas sim de que está crescendo. Toda caminhada espiritual exige esforço, mas a recompensa é uma vida cheia da presença de Deus. E a cada pequeno passo, você se torna mais forte, mais sensível e mais preparada para carregar o fogo do Espírito em cada área da tua vida. Quando você começa a praticar os 7 hábitos de forma constante, pode até não perceber de imediato, mas algo profundo acontece dentro de ti. A transformação não se limita ao que os olhos enxergam, porque o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Ele molda teu caráter, refina tuas atitudes e derrama uma paz que o mundo não pode oferecer. Um dos primeiros frutos é a paz que excede todo o entendimento, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Essa paz não depende das circunstâncias, porque nasce da certeza de que você não está sozinha. Ainda que os problemas se multipliquem, o coração descansa porque confia que Deus está no controle. Outro fruto é a clareza espiritual. Aquela confusão que antes parecia te cercar vai sendo substituída por uma direção clara. O Espírito Santo se torna como uma bússola que aponta o caminho certo. É quando você percebe que as decisões ficam mais leves, porque não são tomadas apenas pela lógica, mas pelo discernimento que vem do alto. Você também começa a experimentar força interior. Coisas que antes te derrubavam facilmente já não têm o mesmo peso. O Espírito Santo fortalece tua mente e teu coração para enfrentar cada desafio. É como se você fosse envolvida por uma resistência sobrenatural que te ajuda a prosseguir mesmo quando tudo parece contra. Um dos frutos mais belos é a mudança no relacionamento com as pessoas. De repente, você percebe que se torna mais paciente, mais compassiva, mais capaz de perdoar. Isso não vem de ti mesma, mas do Espírito que gera o fruto mencionado em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Outra recompensa é a intimidade com Deus. Não se trata apenas de falar sobre Ele, mas de sentir sua presença em cada detalhe do dia. Você começa a notar como Ele se manifesta nos pequenos gestos, na resposta de uma oração, em um livramento que ninguém percebeu, em uma palavra que chega exatamente na hora certa. Essa intimidade é como um tesouro que enche teu espírito de alegria. A prática desses hábitos também abre espaço para milagres inesperados. Quando teu coração está sensível ao Espírito, você se torna um canal para o sobrenatural de Deus. Talvez uma cura aconteça, talvez uma porta impossível se abra, talvez alguém seja alcançado por tua palavra ou tua atitude. Não porque você busca sinais, mas porque a presença de Deus transborda através da tua vida. Além disso, há uma recompensa invisível, mas poderosa: a transformação do caráter. Aos poucos, você deixa para trás velhas atitudes e adquire novas posturas. O Espírito Santo te ensina a escolher o caminho da verdade, da integridade, da humildade. Essa mudança gera impacto não apenas em ti, mas em todos ao redor. Pessoas começam a notar a diferença e muitas vezes até perguntam qual é o segredo dessa força interior. E talvez o maior fruto de todos seja o ardor do fogo do Espírito que passa a queimar em teu coração. É um fogo que não se apaga com o tempo, porque não depende de emoções, mas da presença real de Deus. Esse fogo te dá coragem para testemunhar, ousadia para agir em fé e alegria para viver cada dia com propósito. Esses frutos e recompensas são a prova de que os 7 hábitos não são apenas uma disciplina, mas um estilo de vida que transforma tua caminhada espiritual em algo profundo, constante e cheio de vida. Agora que você caminhou comigo por essa jornada dos 7 hábitos que aproximam do Espírito Santo e mantêm o fogo de Deus aceso, é hora de respirar fundo e deixar que tudo isso desça do entendimento para o coração. Porque mais do que informação, o Espírito deseja que você viva a transformação. Talvez enquanto ouvia, alguma palavra tenha te lembrado de momentos da tua vida em que sentiu a presença de Deus de forma tão real que não conseguiu conter as lágrimas. Talvez tenha se recordado de períodos em que o coração estava frio e distante, e você sabia que algo precisava reacender. Pois saiba que hoje é uma oportunidade de recomeçar. O Espírito Santo nunca se afasta definitivamente. Ele sempre está esperando ser convidado novamente para ser o centro da tua vida. Quero te encorajar a não ver esses hábitos como uma lista de tarefas, mas como sementes. Cada oração, cada tempo com a palavra, cada ato de obediência é uma semente lançada em solo fértil. E quando você insiste em cultivar, o Espírito Santo faz brotar frutos que transformam teu interior e iluminam teu caminho. Antes de encerrar, deixa eu te pedir algo do fundo do coração. Se esse vídeo falou contigo, se te ajudou a refletir ou até mesmo reacendeu a chama dentro de ti, inscreva-se no canal. Mas quero que você faça isso não apenas como um gesto automático, e sim como um passo de compromisso, como quem diz: eu quero continuar crescendo nesse caminho com o Espírito Santo e não quero perder nada do que ele ainda vai me ensinar. E tem mais. Compartilha nos comentários tua experiência. Conta como tem sido tua caminhada, quais foram os desafios que você enfrentou e o que você tem aprendido no processo. Talvez tua história seja exatamente o que outra pessoa precisa ler para renovar a fé. Aqui não é apenas um espaço de conteúdo, mas uma comunidade viva, onde cada testemunho tem o poder de acender a esperança no coração de alguém. Então, se este vídeo trouxe algo bom para a tua vida, se plantou sementes de fé, alegria ou encorajamento, escreve nos comentários: eu quero viver o fogo do Espírito todos os dias. Assim, a gente se une em uma só voz, declarando ao mundo e a nós mesmas o desejo de sermos mulheres e homens cheios da presença de Deus. Obrigada por estar aqui, por abrir teu coração e caminhar junto comigo até o fim. Que o Espírito Santo continue te guiando, te fortalecendo e te enchendo com o seu amor incondicional. E lembra, a chama que ele acendeu em ti é eterna. Basta alimentá-la com amor, entrega e perseverança.